Om Mani Padme Hum. Seja bem-vindo, você que está em casa, você no Facebook, você no Instagram, tantas mídias, tantas pessoas interagindo aqui nessa conversa, que é uma conversa que nos vai apontar direções de como vivermos. E por vezes a sabedoria oriental nos pede para observarmos o final da nossa vida ou a possibilidade de que a qualquer momento nós vamos encontrar um muro que não permite que nós sigamos em frente. Portanto, principalmente a visão shintoísta, o Shintao, a tradição dos samurais, tão importante, que faz com que nós meditemos na finitude de tudo, no término de tudo. E nessa nossa conversa eu vou estar falando com vocês na visão do Bardo Todol, do budismo tibetano, unida à espiritualidade, ao espiritismo, e falar um pouco também dos nossos irmãos dos animais, tão presentes hoje na nossa vida, na nossa evolução, no nosso amadurecimento. Então, algo que eu quero falar aqui para vocês, não só nesse início de conversa, mas durante todo o nosso longo papo, é que há um pensamento que diz o seguinte, que a morte é um muro que não tem como passar. Porque, por exemplo, se nós vivemos um luto em nossa vida, nós paramos, sofremos, aprendemos algo ou não, mas continuamos em frente. Uma perda de um emprego, o término de uma faculdade, um fim de um relacionamento afetivo, até mesmo uma doença, por vezes grave, a vida continua. A vida continua. Mas no momento em que surge a morte física, é como se fosse um muro e não dá mais para seguirmos em frente. Acabou ali. É o fechamento de tudo. E é interessante porque quando nós falamos desse muro, esse muro pode chegar para nós em absolutamente qualquer momento. Eu estou lendo um livro muito bonito aqui que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é muito bonito. É de cuidados paliativos com pessoas muito doentes, o que podemos fazer, como podemos tratar, e ela aponta várias direções. Claro, como a Mariana diz, tudo o que eu falo, tudo, absolutamente tudo, nessa conversa, em outras e em mais outras, tudo é relativo no universo. Eu não tenho uma verdade absoluta, porque nada é absoluto. Aqui vamos só apontar algumas direções e falar sobre esse assunto tão difícil, até porque no Brasil, segundo esse livro de uma médica, Ana Cláudia Quintana Arantes, o Brasil é o terceiro país pior do mundo para as pessoas morrerem. Seja porque não se fala da morte, porque se trata muitas vezes de forma burocrática a morte de uma pessoa, então quem está por aqui sofre muito, seja por faltas de cuidados paliativos até o final da vida. Então ela vem apontar muitas direções. Se você tem alguém muito doente em casa, na tua vida, fica aqui a dica desse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. Então vamos falar, vamos começar a entrar num assunto e você vai ver que eu vou puxar várias tradições aqui e de repente vocês me levam para algumas que interessam mais, ok? Quem mais estudou a vida após a morte, na minha visão, é uma tradição chamada do budismo tibetano. O budismo tibetano que tem um texto chamado Bardo Todol, que é um ensinamento de como buscarmos uma luz límpida, uma luz clara, enquanto estamos vivos, que é chamado de totalidade, de iluminação, e como buscarmos após a morte física também essa luz. Por isso que é interessante, eu não sei se vocês sabem, que no Tibete, quando alguém morre, depois de 49 dias consecutivos, o monge ou o lama, que é um sábio, ele faz orações para aquela pessoa que morreu.
principalmente depois de 7 dias. E isso tem relação com a nossa missa de 7º dia. O judaísmo tem uma tradição, os judeus, que se chama Shivá. Shivá é quando nós pegamos o judeu pega a gola, o colarinho, a gola, né? E rasga os judeus. Então se diz assim, puxa vida, por que você rasga o colarinho? Você acha que a pessoa que morreu, ela tá nos vendo? Por isso que você rasga o colarinho, chama Shivá. E os judeus, algumas linhas do judaísmo falam sim, durante 7 dias, a pessoa que morreu fisicamente aqui, ela continua por perto. Inclusive, o cinema trata muito disso nos filmes como Amor Além da Vida, como o Ghost e como um outro que daqui a pouco eu me recordo o nome, que é um filme bem interessante de médicos que fazem algumas pessoas morrerem para depois pra eles investigarem quando ela volta. Linha Mortal, esse é o melhor filme, na minha opinião, a respeito de vida após a morte. Linha Mortal. Mas no início, claro, até mesmo a espiritualidade, o ocultismo, as tradições metafísicas, elas falam que a primeira coisa que morre é o nosso corpo físico. E da barriga sai algo chamado corpo astral, o nosso plano astral. Nós nascemos dos nossos 2 primeiros chakras, do nosso pai e da nossa mãe. Da união dos genitais de um homem e de uma mulher, houve um nascimento. Isso é a Kundalini, é a libido, é a vida, é a fricção da vida. Então, nós nascemos pelo útero ovário, que é o Swadhisthana Chakra, um pouco abaixo do umbigo, e nascemos do Muladhara Chakra, que é o chakra sexual. Nascemos desses 2 chakras, nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico, quando morre, quando fica aqui da terra voltarás, nós saímos pelo corpo astral, que é da barriga, do Manipura. Inclusive, vários videntes falam que quando alguém morre, é possível se ver o ser saindo da barriga, o ser astral. Quando há essa saída do ser astral, pensa o seguinte, a pessoa é como se estivesse meio por aqui. Por isso que o Gasparetto fala com pessoas que já morreram, mas quem morreu há 1000 anos, às vezes não. O Wagner Borges, o Valdo Vieira, os grandes médiuns falam com pessoas que ficam num plano intermediário entre uma luz e algo que fica ainda aqui. Anteontem eu fui lá eu estou hoje aqui em São Paulo, mas anteontem eu estava lá no Guarujá e eu tive a oportunidade de ir lá num centro espírita tomar um passe. Eu me sinto muito bem, eu acho que a teologia espírita é tão bondosa, acolhedora, protetora, eles são tão gentis. E muitas vezes o kardecismo ele vai lidar muito com esse plano intermediário, que o Chico Xavier, por exemplo, né, contatava com algumas pessoas, o Chico, durante um tempo, que já morreram fisicamente, e depois essas pessoas seguem para uma luz, como naquele filme Ghost, a pessoa fica aqui num plano intermediário. Algumas escolas, principalmente escolas do Tibete e budistas, falam que não é importante ficar aqui nesse plano intermediário. Algumas escolas de teosofia também falam isso, que você tem que ir direto para a luz. E outras escolas, como o espiritismo, o kardecismo, aqui que tem a Rosemary, falam que o importante é você ficar por aqui nesse plano intermediário um tempo. A minha visão é que depende de você, depende às vezes se você é médium ou não é médium, depois eu falo disso mais à frente. Mas nesse plano intermediário existem, se você ler o Nosso Lar, que é uma descrição lindíssima do plano intermediário, o livro Nosso Lar, ou o filme, os textos do Nosso Lar, nesse Nosso Lar existe um plano legal que é chamado de alto astral, Kamadeva é chamado na Índia, quando você recebe reiki, quando você recebe tratamentos prânicos, alguns benzimentos, imposições de mãos, a gente entra em contato com esse alto astral,
Kamadeva, fala na Índia. E existe o Kamarupa, que é um plano negativo, que por vezes algumas pessoas falam desses planos chamados, por exemplo, de quando você bebe muito, ou quando você é viciado em jogo, ou quando você é viciado em dinheiro, em materialismo, em ganância, que é o chamado baixo astral. É um plano bem pesado, chamado de Kamarupa, que inclusive gruda esse plano em algumas pessoas que têm um corpo aberto. Isso gruda, o Kamarupa, que são formas de pensamento. Não é a infestação e nem a possessão. Depois, se der, eu falo disso. São só energias perversas. Então, quando esse corpo físico, esse muro surge na nossa vida acabou. Porque existem as pequenas mortes, às vezes morte do pai, da mãe, a gente vive um luto, sente muito. Morte de um bichinho, que eu vou falar depois. Tem mães que perderam filhos, que é uma coisa muito triste. Que a ordem das coisas desaparece, né? Que a ordem da mãe é enterrar o filho, enfim. Então, que é do filho enterrar a mãe enterrar a avó. Então, existem alguns lutos que são muito, muito, muito realmente terríveis, né? Esse tipo de luto. Eu estou falando isso, mas vamos voltar um pouco atrás, né? Às vezes tem o local do suicida, o umbral também tem outros nomes também para esses elementos. Então, quando nas pequenas mortes a gente ultrapassa aquilo, teoricamente vai ultrapassando. Tem uma frase do Herbert Viana que eu adoro, vê se vocês gostam. Ele diz assim, ele fala de maneira tão linda: e são tantas marcas do que sou agora, mas ainda sei me virar. E são tantas marcas do que sou agora, mas ainda sei me virar. Nós temos cicatrizes na vida. E essas cicatrizes fazem parte do nosso si mesmo. Mas da hora da nossa morte, aí isso é um muro que tem ali, acabou, fisicamente falando. Aí, quando o corpo físico morre, esse astral sai. E é surpreendente às vezes, né? Porque quando nós olhamos ali para o nosso corpo, eu posso dizer assim, quem é que está morto ali? Que essa experiência de luz que as pessoas que morrem voltam, experiência de vida após a morte, elas morreram, depois voltaram, foram ressuscitadas ou voltaram sozinhas, elas contam, olha, eu vi meu corpo ali, eu vi meu corpo. Então quem é que está vendo o corpo ali? É o nosso corpo astral, que é muito parecido com o corpo físico. Por isso pessoas que veem também os mortos, a minha companheira Ananda vê muito, ela vê igual quando era vivo, porque o nosso plano astral ele é um duplo nosso, um duplo etérico. E aí, quando nós morremos fisicamente, nós podemos ficar num plano intermediário, segundo algumas escolas de ocultismo, por exemplo, podemos ficar num plano intermediário durante mais ou menos 100 anos. Que é esse plano que o Chico Xavier fala, que os kardecistas estudam, os espíritas, muitos espiritualistas. É um plano que tem hospital, que tem gente boa, que tem gente que ajuda, que também tem pessoas egoístas, perversas, limitadas, pessoas que querem tudo do jeito dela. É um mundo muito parecido com o nosso. O Gasparetto falava muito isso. Para algumas escolas de ocultismo, esse mundo é um lugar que você tem que ficar bastante tempo, porque existe uma evolução nesse mundo. Para algumas outras escolas, não. É um mundo de involução, que você não deve ficar. Depois eu explico o que eu penso a respeito disso. E esse plano, como diz aqui a Sila, ele é um plano que tem relação exatamente com a nossa vibração. Com a nossa vibração. Às vezes, por exemplo, meu pai que faleceu, ele tinha um problema muito sério de jogo. Ele pode encontrar porque ele não ultrapassou isso em vida. Qual que é o nosso destino? O nosso destino é potencialmente nos tornarmos aquilo que somos.
o nosso destino deveria ser potencialmente nos tornarmos aquilo que somos. E claro, evoluir, amadurecer. E por vezes nós paramos em algumas coisas aqui. Nós falamos, eu já passei tanto por uma coisa, passamos, mas não ultrapassamos. Você já ultrapassou as coisas que têm que ser ultrapassadas? Outra coisa, é muito comum se falar aqui nessa vida que seja, do que eu vivi. O fulano viveu, viajou muito, trabalhou com tal coisa, teve tantos filhos. Isso é o que você viveu. O que você fez? Essa é uma questão importante da gente entender para ter um mundo vindouro. Na Bíblia fala Olam Vindô, que é o mundo vindouro. Olam Vindô. O que nesse livro aqui ela vai tratar desse assunto? É tão bonito. Ela fala, não importa o que você viveu, é importante para que você viveu. Essa frase que eu tive, para que eu vivi? Para que o outro viveu? Aí eu vivi para jogar o tempo inteiro, ou para beber o tempo inteiro, ou para ser ganancioso. Isso é vida. Então, normalmente, no final da vida, vem um aspecto muito, muito perverso de cobrança. Muitas pessoas elas acabam se cobrando por isso, né? Que ficam muito preocupadas o que elas viveram. Viajei, gastei, tomei um vinho, amei, comprei um carro. Mas a pergunta é como você viveu, como? E para que você viveu? Ou para quem você viveu? Então, dificuldades todos têm, Daniel, dificuldades todos têm. Não é fácil parar com vícios, com limitação, não é nada fácil. Mas a gente tem que ter garra, tem que ultrapassar, disciplina, tapas. Assim se fala na Índia. Então, esse plano intermediário, por vezes, tem pessoas que nem sabem que morreram. Nem sabem que morreram. Elas veem uma luz, como naquele filme Ghost, naquele filme Amor Além da Vida, que é o que eu mais recomendo para tratar desses temas de vida após a morte. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida não, é Linha Mortal. Linha Mortal. Na minha opinião, é o melhor filme que retrata isso. Só que tem 2 filmes Linhas Mortais. É o antigo. O primeiro eu não consegui nem assistir de tão ruim que é. É o antigo. Com aquele cara que fez 24 Horas, o Kevin Bacon, com a Julia Roberts, que eles são médicos, eles matam uma pessoa por um tempo, para depois ela contar o que acontece nesse plano intermediário. Então a vibração do plano intermediário, ela é a que eu tenho hoje, e não só do plano intermediário. Se eu vibro nessa vida, agora, aqui nessa existência, com maldade, com egoísmo, com perversidade, com um monte de coisa, é isso que eu acabo atraindo para mim também. É isso que eu acabo atraindo para mim também. Bonito que a Thaís escreveu, Freud e Jung, é isso mesmo. Por quê e para quê? Freud e Jung. Então, esses planos, eles estão por vezes aqui perto. Os judeus falam isso. Quem é vidente vê, quem tem corpo aberto, quem é médium vê. E a gente pode ficar durante todo esse tempo, 100 anos aproximadamente lá. Meu pai pode ter falecido e ter ficado... Ele faleceu faz o quê? 12, 13 anos? Nem isso, acho. Uns 10 anos. Ele pode estar ainda nesse plano intermediário. Às vezes, a Ananda, minha companheira, tem um avô dela, ela estava me contando ontem, que ele está trabalhando na aura do México. Num plano intermediário lá do México. Tá? Egoístas, Daniel, todo mundo é. Eu sou egoísta, todo mundo tem a sua porção de egoísta. Não vamos classificar aquele ou aquele outro é egoísta. E egoísmo todo mundo tem. O que a gente tem que evitar é a maldade, não é? Isso porque as pessoas que têm essa maldade, elas nesses planos intermediários, todas as traduções acabam falando das dificuldades dela. Agora, no plano intermediário tem uma coisa muito bacana também, que eu acredito que é uma visão que eu gosto muito, que é a visão dos seres da natureza. Então, por exemplo, no candomblé, na Umbanda, tem seres da natureza, divindades. Por exemplo, tem Iemanjá, que é um ser da água.
Então, no kardecismo, você trabalha muito incorporando psicografia, como Chico Xavier, clarividência, clareaudiência, clareaudiência, de pessoas mesmo. Normalmente são pessoas. Claro que tudo tem exceções. Mas nesses planos espirituais, tudo tem exceção. E absolutamente tudo. E existem pessoas, por exemplo, que entram em contato, como diz aqui o Alexandre, no Bhagavad Gita, são planos de acordo com a nossa vibração. Então tem pessoas que estão no plano muito da natureza. Então elas não vão incorporar uma pessoa, elas incorporam uma Iemanjá, olha que lindo, que é um ser da água, ou um preto velho, que é um ser da terra. Tem alguns rabinos que falam com anjos, com arcanjos, principados, querubins, serafins. Existem até pessoas que falam com seres muitas vezes de outros planos, que é o que a Keldina me pergunta. Esse assunto eu não entro, tá? Eu não tenho como entrar em nenhum assunto que não seja hoje esse assunto. Até porque muitas pessoas estão esperando eu falar dos bichos, de como fazer orações para as pessoas que já morreram, de como lidar melhor na nossa preparação, que é o assunto que eu vou estar entrando daqui a pouquinho, ok? Então esses planos intermediários tem também o dos judeus. Às vezes você é tão ligado ao judaísmo, você pode entrar em contato com isso, ou com o catolicismo, ou com o islamismo, ou com a... Vai muito do que eu penso, porque esse meu corpo, o duplo etérico, ele tem muita relação com o pensamento. Por isso que às vezes um vício ele não é do corpo físico tão somente. Um vício não é somente do corpo físico. Ele por vezes é um vício do corpo mental. Então a minha mente vai continuar. Lição de casa para nós: melhorar os pensamentos, não ficar preso em alguma coisa, não ter muita ganância, não ter muita maldade, quer dizer, ter uma coisa um pouco mais solta, assim, um pouco mais, que é o desapego. Por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito hoje, né? Desde que eu comecei a entender um pouco de política, lá nos anos 80, que eu me lembro do Figueiredo, né, o presidente Figueiredo, depois tivemos o Tancredo, que na verdade nem entrou, depois tivemos o Sarney e Collor de Mello, aí Fernando Henrique, no Itamar Franco, Lula, Bolsonaro, e não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, eu nunca encontrei um presidente que pensasse nos outros, nos animais e no meio ambiente, uns mais e outros menos. Hoje se fala muito da importância de se cuidar do meio ambiente, do planeta, da ecologia, dos nossos irmãos, dos animais, que você vai ver que são nossos irmãos. No final você vai entender por que nós temos essa ligação com eles. Mas nenhum deles, na minha opinião, me perdoe, eu não quero agredir ninguém, nem tô errado, e nem tô certo, e posso estar errado, e também não quero dizer que essas pessoas todas, não fizeram um monte de coisa legal, não sei, mas para os animais, para os meios ambientes, desde o João Figueiredo, tinha gente aqui que nem nasceu ainda, que eu não vejo essas pessoas fazerem nada pelo meio ambiente, nada pelos irmãos animais. E muito menos, às vezes, até pelas pessoas. Não tem um coração humano. Então, eu acredito que existe uma egrégora que é uma força de repetição, que acaba fazendo muito até com que as pessoas... que entre nessa energia tão pesada da política, não nós que estudamos, que lemos, mas quem vive, quem vai lá para o poder, a egrégora do poder, e acaba com as pessoas, acaba com a humanidade das pessoas. Eu chamo que, quando nós não olhamos para o outro, seja lá o que for, podemos amar uma abelha, como outro dia eu vi na internet, tão bonito, mas se não há amor, isso todos os mestres falam, a nossa vida é jogada na lata do lixo.
Bom, deixa eu falar um pouquinho então da questão do Bardo Todol, né? O Bardo Todol, ele diz assim, vamos imaginar que você está no plano intermediário, vocês estão me acompanhando? Até quem puder compartilhar, que eu fico muito grato. Vamos supor que você está no plano intermediário. Aí você vê uma luz. Você viveu 100 anos lá no nosso lar, 100 anos. Uma hora você vai ter que entrar na luz, querendo ou não. Porque você vai morrer também no plano astral. Compreendem isso? Uma hora você vai ter que morrer para o plano astral, entrar nessa luz. Que é uma luz que aí surge o bardo. Que é o bardo, são vários estágios. E quando você entra nessa luz, não tem mais comunicação aqui. Acabou. Agora você vai para a chamada segunda morte, que é para a morte mental, tá? A morte mental. Você vai ter que sair dessa morte física e entrar na morte mental. Porque no bardo são várias portas. Conta-se assim, é uma visão bem simples, que a primeira porta é tudo que eu deveria ter feito e não fiz. E aquilo vai se revelar para mim. Mas a primeira porta, quando nós entramos nela, tem muito uma coisa do ego. Por isso que os padres fazem oração quando a pessoa morre, que é a extrema-unção, para cortar essa vida, o que ficou. Por isso que por vezes também, quando no Tibete alguém morre, fica vários dias se orando depois que a pessoa morre. Eu acho que vocês têm que fazer fazer uma oração depois que alguém morre, eventualmente está fazendo isso, seja uma missa ou um ritual shintoísta ou um ritual cabalístico, porque ela vai entrar numa área que é uma área de muitas ilusões. E os tibetanos falam, cuidado com isso, de quando eu morrer eu achar que eu fui o melhor, o mais bonzinho, o número 1, o mais certinho, coisas que eu tenho aqui também. Quando eu morrer todas as ilusões vão desaparecer. Não, porque as ilusões são um estado da nossa mente. É um estado da nossa mente. Então vai indo portas e mais portas e mais portas e mais portas e mais portas. E nas portas falo assim, 7 que seja portas, com algumas subdivisões, então vai dar 49 portas. Tem várias. Eu estou misturando nessa aula uma série de informações. E muitas ilusões, até que chega no final que tudo vai desaparecer. Eu quero falar do final já, estou sentindo vontade de falar do final, porque vocês vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso. No final, quando tudo vai desaparecendo, sobra o si mesmo. Depois que você passou por várias dessas portas, já vou falar das 7, eu tenho até aqui uma colinha, porque é bem fácil de esquecer. No final, sobra o si mesmo, que é você, que é você, que é você. Sobra o nosso si mesmo. Na Índia ele é chamado de Purusha, ou Atma, que é a alma. Jung chama de si mesmo com S, ou energia psíquica. Alguns chamam de mônada, outros chamam de alma, que seja espírito. E isso, esse si mesmo, olha que interessante, na visão de algumas escolas de ocultismo, do budismo tibetano, de algumas linhas indianas, esse si mesmo, ele vai se dividir em várias partes. Várias partes. Olha que interessante, o si mesmo que você é, que você é, que você é, vai se dividir em várias partes. Você não precisa acreditar nisso. Por exemplo, algumas tradições não usam esse termo. Não usam esse termo, mas mas vamos colocar assim, né? Esse si mesmo vai se dividir em várias partes. Então, no princípio do universo, quando a gente vai estudar Einstein, por exemplo, que para criar o universo o que precisava? Espaço. O universo tem muito espaço, energia. Se você olhar para sentir a luz do sol, é energia, ok? Energia.
e matéria. O universo é composto de 3 coisas: espaço, energia e matéria. Hoje a física ela fala um pouco mais sobre que energia e matéria é a mesma coisa. Então mesmo nesses planos intermediários existe a matéria. Não vamos falar, ainda que muito sutil. E existe espaço. Quando surgiu todo o universo, nós éramos uma coisa só. Existia uma energia refratária, não sei se é assim que a física quântica fala, uma energia negativa, né? Uma matéria, uma energia negativa, e ela se expande. Estava tudo contido ali. E de repente aquilo se expande. Essa expansão na Índia é chamado de Dia de Brahman, quando o universo nasce. Eu acho tão lindo isso, porque se a gente pensem assim, no passado não existia pai, mãe e filho, tudo era um. Não existia ainda a trindade, era uma energia tudo contida. Aí surge o espaço, a matéria e a energia, aquilo se manifesta. Então todos nós éramos um. Já pensando rápido, eu era teu irmão, você era minha irmã. Os animais eram meus irmãos, nós estávamos tudo numa coisa só. E isso vai se dividindo. Segundo alguns preceitos reencarnacionistas, e vamos prestar atenção no seguinte, né? Eu quero só falar aqui para a pessoa feliz que ela sugere no Instagram um vídeo no YouTube da Lúcia Helena Galvão explanando sobre o Bar do Todol. É muito bom, eu já assisti, acho não é da Palas Atenas, Nova Agrópole, né? É muito bom, só que ela fala só do Bar do Todol. Então estuda eu aqui, depois vai estudar ela lá, porque ela não vai falar dessas questões espíritas, nada disso. Que meu público é muito espírita, espiritualista, eu tento não ser tão tibetano, mas a visão dela é muito bonita, e ela é muito culta, né? Muito culta. O pessoal da Nova Agrópole, da Palas Atenas são muito cultos, são filósofos, né? E então, na visão espírita, existe a reencarnação. Reencarnação é voltar para a carne. Voltar para a carne. A palavra reencarnação obrigatoriamente significa voltar para a carne, a palavra. Mas Jesus falava de ressurreição, que é quando nós morrermos, você, a gente sai por aí. Não precisa voltar para a carne, não precisa reencarnar. A vida do outro lado também é vida, também continua acontecendo. E eu quero deixar aberto para vocês aqui que tudo isso que eu estou falando aqui pode ser que não exista nada disso. Então por que eu estou falando disso? Porque isso nos faz viver melhor. Nos faz viver melhor. Vamos supor que a gente morra e não exista nada disso. Para que estudar isso? Porque isso nos faz viver melhor. Perceber que tudo acaba, que o caminho é o caminho do amor, de pensar nos outros, entender todos nós como todos nós como somos todos um. É lógico que somos todos um não é uma coisa que possa ser entendida racionalmente, porque se falar somos todos um, eu sou o cara que matou, o que roubou, eu sou esses parasitas que roubam todo mundo e não fazem nada pelo meio ambiente nem pelos animais. E eu sou tudo isso também. Eu tenho a semente da maldade. Você também tem a semente da maldade. E se você achar que não, eu sugiro que você olhe isso. Eu penso que São Francisco poderia ter sido um Hitler, mas ele escolheu ser Francisco. E eu penso que Hitler escolheu ser Hitler, ele poderia ter sido Francisco, e Francisco ter sido Hitler. Eu creio nessa escolha. Então, esse ser ele vai se dividir. Tem um filme que eu acho muito interessante, eu recomendo demais para você, e aí eu falo até para a Alana, é mais ou menos isso, Mônadas, a Alana Pudia, minha querida. E tem um filme que se chama O Pequeno Buda, que um lama morre, o lama é um mestre, ele morre, e tentam descobrir em quem ele reencarnou, o lama. Tentam descobrir em quem que ele vai reencarnar. Existe também a ressurreição, que é viver sem carne, mas vão tentar descobrir aonde que ele vai reencarnar. Se é um menininho ou 2 menininhas. Ou melhor, 2 menininhos ou 2 menininhas. Em quem o lama reencarnou? Em 2 meninos ou numa menina? Porque os 3 lembram de coisas da vida do lama.
os três. Eles pegam um cofre e falam assim para os três: o que tem dentro desse cofre? E os três falam o que tem dentro do cofre fechado. Isso aconteceu com o Lama Michel, que é um lama brasileiro, amigo meu. Ele foi reconhecido como a reencarnação de uma pessoa, ele vive no Tibete. Ele com 14 anos virou monge. Isso é dificílimo, abriu mão de tudo: sexo, dinheiro, roupa bonita, enfim. Virou monge com 14 anos. Eu achava que ele não ia conseguir, mas ele tá lá, tá firme, olha que bonito isso. Então, quando eu pego e faço essa no filme, não tem na Netflix, mas tem no YouTube. Quando o Lama morre, ele é os dois menininhos ou a menininha. Ele é os três no filme. E essa é a visão que eu creio ser real. Mas posso estar errado. Que eu, Otávio, quando morrer, eu vou me dividir em 3 ou 4. Porque o universo continua expandindo. E depois vai uma hora, segundo a ciência, eu não sei. E a ciência não tem o monopólio da verdade, apesar que acha que tem, muitas vezes, né? Tem um médico que fala que é famoso, eu posso falar que é o Drauzio Varela, que eu acho ele inteligentíssimo, mas ele fala de um jeito como se ele soubesse tudo. E ele entra sempre na espiritualidade com uma visão muito crítica, muito crítica. Eu gosto muito do Lair Ribeiro, que é um médico que fala de onde ele tirou as coisas, e ele é muito humanitário, não que o Drauzio não seja, mas ele abre espaço para meditação, para espiritualidade, para oração. E talvez o Drauzio até fale isso, eu não sei se dito as conversas dele. Mas ele representa uma ciência que não acredita em nada. E é dona da verdade? Não, não é dona da verdade. Então, quando você morrer, uma parte tua pode se tornar um bicho. Você não precisa acreditar em mim. Mas se você gosta dessa visão, uma parte tua é teu gato. Uma parte tua é o teu cachorro. Cadê meus gatos aqui? Uma parte, deixa eu mostrar uma parte minha para vocês. Vou sair aqui do vídeo, eu tô de shorts, tá? Que os meninos falam, às vezes você levanta, você tá todo de shorts. Tava aparecendo meus shorts. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse aqui sou eu. Não tem esse zóio, mas esse aqui sou eu, é uma parte minha. Eu acredito nisso. Quando alguma coisa lá atrás se dividiu, esse daqui que é o moksha que significa libertação. Libertação espiritual, olha lá, moksha, o senhor moksha, porque ele já é um senhorzinho. Eu tenho vários gatos, esse é o mais velhinho, ele não parece, porque ele é muito bem tratado. Porque ele é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é uma parte minha. Ele é uma parte minha. Então, quando a gente vê um monte de canalhas no planeta Terra inteiro, falando que não vão cuidar do meio ambiente, que pode destruir, que pode... Essas pessoas, elas não têm irmandade. Não veem os outros como irmãos. Porque segundo o Bardo Todol, depois de várias portas que você vai abrindo, na última, volta a repetir o si mesmo, uma parte minha pode estar em Júpiter. Uma parte minha pode estar... pode estar obrigado, Tânia, você é uma querida. Uma parte minha pode estar em uma outra galáxia. Quer dizer, tudo vai se dividindo. Então, qual o sentido de eu não tratar bem as outras pessoas, tá? Deixa eu ver o que a Lana fala. Mas pregue uma pergunta. Você acredita que vivemos realidades paralelas em outra dimensão? Somos a mesma pessoa, até fisicamente? Pode ser, né? A Cabala fala isso, né? A Cabala judaica. Tem um filme que fala sobre isso agora. Que filme que é esse daqui que fala sobre essas dimensões, enfim. Mas isso são coisas... tem coisas, sabe, Alana Pudia querida, que não está nas nossas mãos saber. Então eu tento chegar até um certo ponto, mas depois é muita especulação. Aqui agora eu tô aqui com você. Aqui agora você está aqui comigo. Então, se existe outra dimensão, eu acho que vocês estão falando tão bem do Lair Ribeiro aqui, eu também gosto tanto dele. Tem uma época que ele falava assim, eu não ensino viagem astral, que é uma coisa interessantíssima, viagem astral, eu acho. Mas ele diz, eu não ensino, porque quando você morrer, você vai ter muito tempo para se preocupar em viajar em astral.
Então eu acho bonito estudar tudo isso, mas outras dimensões é que a Lana ela gosta tanto de tanta coisa, né? É, a Lúcia fala que gosta dos meus gatinhos, a Flor de Lis tem outras 5 gatinhas. É, esses universos paralelos, Alana, um outro dia você me pergunta que eu falo da visão do cinema, da Kabbalah, que é essa visão dos universos paralelos. Mas tem tanta coisa. Olha o tamanho desse universo. Olha o tamanho desse universo. Então vê se vocês entenderam, porque aqui é uma aula mesmo, né? Quando o Otávio morre, uma parte minha, quem é? É você que está me vendo. Eu e você em algum momento já tivemos juntos. Aliás, ainda estamos. Existe uma ilusão que não. Por isso que os iluminados chamam as pessoas de irmãos. E vocês falam, mas Otávio, você conviveria com todo mundo? Não, não conviveria com um monte de gente. Aliás, eu moro sozinho, que é minha opção. Quando eu falo somos todos um, é respeitar as pessoas. Até como o padre Fábio de Mello diz, às vezes não respeitar umas atitudes de umas pessoas que não merecem respeito, mas respeitar o ser. Então, não viveria com um monte de gente, mas reconheço que são partes minhas também, reconheço que eu poderia, que em algum momento eu posso me tornar uma pessoa que passa a não preservar mais, que passa a destruir o meio ambiente, que passa a querer ter cada vez mais terras e destruir. Em vez de eu cuidar dos bichos, eu passo a fazer mal. Eu posso escolher isso um dia. E você também, você não vai escolher isso. Então, o que eu queria falar para você... não trabalho mais, Sônia, agora só aqui na uma universidade, né? Que eu queria falar para vocês no bardo, então você vai indo, e no final se divide. Essa divisão, como eu tenho falado um pouco de astrologia ultimamente, essa divisão é o teu mapa astral. Porque esse corpo-mente resolveu o quê? Viver mais o amor. Então por isso eu sou de Libra. Já fiz muita besteira no amor, fui iludido, causei sofrimento, sofri. Porque esse corpo-mente, o Libra desse corpo-mente veio viver o amor. Libra é isso, né? Exteriormente, para fora, o meu ascendente é Leão. Então é como se eu tivesse desenhado o meu mapa para exteriormente eu conseguir ser tão desinibido na frente de câmera. Se você pegar minha companheira, a Alana, a Nanda, ou a Alana, que é minha companheira de curso, a Púdia, elas falam, pô, Prem, você quando tá com a gente não olha nos olhos. Eu não olho mesmo. Eu sou muito tímido pessoalmente. Meu olhar tá sempre assim. Mas o meu ascendente Leão faz com que eu tenha uma facilidade, eu acho, de falar para a câmera. Comparando eu no tete a tete na câmera, eu sei que eu sou muito mais solto na câmera. Engraçado isso, né? Eu escolhi ser uma lua. A minha lua tá em Leão. A lua, segundo a astrologia, é também a minha vida pretérita. É o que houve em vida pretérita. Eu fui de Leão. Então o mapa é um desenho do que esse corpo e mente veio fazer agora. Ok? Estou falando hoje, Valéria, sobre vida após a morte, sobre o Bardo Todol, que é a vida após a morte, enfim. E uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, eu acho que é importante eu falar agora, eu não sei há quanto tempo eu estou no ar, deixa eu ver. Nossa, 43 minutos, tenho mais 15. Inclusive eu vou pedir no Facebook, se vocês puderem compartilhar, é só apertar um botão, ajuda o nosso logaritmo, sei lá o que é isso. Essa questão do corpo físico morrer, vamos voltar um pouquinho nisso. Imagina que eu, no plano intermediário, que é onde o kardecismo trabalha muito, intermediário do quê? De uma outra encarnação, segundo eles, ou de uma ressurreição, segundo outros, o que dá na mesma, você vai ficar lá também uns 100 anos, no máximo. E tem pessoas, alguém me disse que passa muito depressa as perguntas, mas que existem pessoas que só ficam no plano intermediário quem é espírita, mas assim, não necessariamente. Por exemplo, os africanos são tudo meio médium.
E quanto mais médium você é, mais você vê esse plano intermediário. Tem pessoas que estão me vendo aqui que nunca viram aura, que nunca viram uma entidade espiritual, que nunca viram um ser passando. Por quê? Porque elas têm corpo fechado, não são médiums. Há algum problema nisso? Nenhum. Eu concordo, sim, médium todo mundo é, ok. No Facebook é da uma universidade, você entra no Facebook da uma universidade, tá bom, Rô Daniel? Médium todo mundo é, mas o médium de visão, de incorporação, não é todo mundo. Vocês sabiam disso? Não. Um japonês, por exemplo, ele não tem a mediunidade de um africano. Africano é tudo meio médio, os chakras fazem assim para dentro. Já falei isso em vários programas que estão no YouTube. Então essas pessoas, quanto mais médium você é, mais quando você morre, você fica no plano intermediário. Nesse plano, que você pode viver 100, cento e poucos anos lá. 100, cento e poucos anos. E depois você entra no bar do Todol, que são essas portas. Nesse bar do Todol, como passa isso em muito filme, não é logaritmo, Alexandre? Que é que se fala? Nesse bar do Todol, que é a visão depois que sai do nosso lar, primeiro, orações não chegam lá, porque lá você vai sozinho. Difícil eu pensar isso, hein? Quando a gente morre no plano intermediário, se precisa, tem gente para acolher, são os acolhedores, não é? Eu tenho outro nome, que protegem, que estão com a gente no plano intermediário. Quando entra na luz é sozinho. Moral da história, vamos se virar. Vamos ser um pouco mais. Às vezes a gente reclama por pouco, chora por pouco, né? Não, tem um baita potencial e vive muito a pequenez da vida, não é? Então esse plano intermediário vai ficar. Você fica um tempo, depois você entra na luz, e nessa luz o tempo não corre como corre aqui. Mas vamos imaginar que uma pessoa para reencarnar, até voltar de novo, algoritmos, é isso mesmo, algoritmos, perdão. Até a pessoa voltar de novo, demora um tempo. Mas bicho não. Bicho não. Segundo algumas tradições, quando o senhor Moksha, que está aqui, ficou do meu lado, ele partir, é só esperar 6, 7 meses, aí nasce um. 6, 7 meses, nasce um. Vai lá e pega. É teu. Ah, Otávio, eu não acredito nisso. Às vezes eu também acho que isso é bobagem, mas me faz viver melhor. Mas isso é uma ilusão, é uma boa ilusão. E eu tenho aqui o Nirvana, não sei onde ele foi parar, que é meu gato cachorro, tá ali em cima, que ele para mim é a reencarnação de um cachorrinho que eu tinha, que era Thor, que era um fox paulistinha, que ele destruía tudo. Esse gato meu destrói qualquer coisa. O Sr. Moksha é a reencarnação para mim da Dara, que é uma cachorra que eu tive, que eu amei demais. A Nirvana que eu tenho aqui pode ser a reencarnação da Durga. Eu sempre tive uns cachorrinhos, cachorrinho doentinho, uma sequência de bichos doentinhos. Né? A Nirvana hoje ela não enxerga, ela não tem, o miado dela não sai som. Então eu vejo ela como uma continuidade. Porque esses seres são aquilo que você é. Aquilo que você é. Agora, olha que interessante. Vocês querem fazer alguma pergunta disso? É logaritmo também? Logaritmo, algoritmo. Olha que interessante. Por que a gente faz, por exemplo, Ho'oponopono? Que eu acho uma oração lindíssima. Eu tenho até um curso de Ho'oponopono que vai além das explicações mais básicas que tem na internet, que eu falo sobre isso de outras vidas. Porque quando eu falo me perdoe, eu estou voltando atrás. Olha, eu tenho 2 pais, você também. 4 avós. 8 bisavós. 16 pentavós. 32 hexasavós. 64 heptas. Uau! Você tem 500, 600 antepassados para você ser quem você é hoje. E essas encarnações, segundo o Bar do Todol, segundo essas portas que a gente vai vivendo, e depois chega no final e eu me divido, essas encarnações, elas por vezes estão muito perto.
Então, por isso que em tradições, no quarto mandamento, Êxodo 20 e 21, honra teu pai e a tua mãe. Não é ame teu pai e a tua mãe, como a moça falou. Minha mãe me agride, me machuca, mas honra, pelo menos. Respeita, sei lá. Ou se o relacionamento não se der bem, tem uns que pedem perdão, tem outros que ficam um pouco longe, tem uns que tentam se curar, tem outros que a dor é tão grande, mas não vai se vingar essas coisas, né? Mas o que eu quero falar para você é que quando você faz honra teu pai e a tua mãe, Êxodo 20 e 21, para que a vé prolongue, vai voltar, Flor, é só você pegar outro, você pode pegar um cachorro agora. Então honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias que a existência te dá na Terra. Quando eu faço um reiki para o meu ex-avô, que são 60 avós lá para trás, hepta, enfim, eu estou fazendo para mim mesmo. Quando eu falo sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato por todas as pessoas que vieram atrás de mim. Eu estou curando o meu passado. E por vezes eu estou curando o meu filho, o teu filho. Porque o teu filho pode ser o teu ex-avô por esse princípio. Volto a repetir, no começo do universo, todos nós éramos um. E esse um foi se dividindo. Então, de repente, quando eu faço uma liturgia para alguém que já ficou atrás, e essa liturgia, Flor de Lis, pode ser isso. Tem pessoas que põem alimentos. No budismo a gente faz um altar, em algumas escolas de budismo. Porque o que eu estou falando hoje é do budismo tibetano. O budismo Zen, que é o que eu faço com a monja Koen, enfim, ele acredita que a gota que somos nós, a gota quando morre volta para o oceano. Só se fala isso, ponto final. A gota voltou para o oceano. Fala-se isso quando a pessoa morre e fala-se isso quando a pessoa se ilumina. A gota voltou para o oceano, que seria a mesma visão de luz. Por isso é muito mais fácil, segundo algumas tradições, nós termos uma grande iluminação na hora da morte. Se tivermos cuidados paliativos, que é esse livro lindíssimo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, pessoas que cuidem, que olhem, uma medicina adequada, uma medicina que tire a dor, uma medicina que não tente, por vezes, prolongar um sofrimento. Volto a repetir o que eu falei no início aqui dessa live. O Brasil, segundo essa médica, é o terceiro pior país do mundo para se morrer. Pior. A burocracia de quem fica. Quando meu pai morreu, eu fui desrespeitado em todas as instâncias. Desrespeitado. Eu e minha mãe em luto. As pessoas, a maioria não tem o ame ao próximo como a ti mesmo. Mas não digo quem atende a gente, quem faz essas leis, né, que são os deputados, os senadores. E então, quantas extremunções que eu já fui fazer, que eu fui meu padrinho, há pouco tempo eu fui fazer uma extremunção no hospital Beneficência Portuguesa, e eu entro na UTI de hábito de monge. Então eu entro numa hora que não é a hora da visita, eu entro fora da visita. Eles deixam ligados na UTI, deixam ligado no programa daquele homem que fala de crimes, na UTI. As pessoas ficam conversando, rindo, luz acesa, falando alto, na UTI, que é momento de oração. Mas se a gente conseguir realmente facilitar a morte, é momento de iluminação, ok? Lúcia me perguntou, Otávio, é possível ajudar quem cometeu suicídio? Sim, é o único jeito. A gente fazer oração, fazer meditação, tá? Não, assim, você chorar pelo teu filho que partiu, isso é humano, Lúcia, isso é humano. Minha mãe tá quase morrendo. Lembra que eu falei no começo? Eu não sei se você estava aí. E são tantas marcas que já fazem parte. Mas ainda sei me virar. Então tem horas que vai chorar. Essas pessoas vivem em nós. Elas não morreram para nós. Teu filho não morreu para você. Ele continua vivo em você. Eu tenho essa gata Nirvana, eu falo, a hora que ela morrer, eu vou ter que parar de dar aula por um tempo. Porque eu sou muito apegado a essa gatinha. Muito. Talvez não aconteça isso, mas
de eu ter que parar de dar aula. Mas é humano chorar, é humano. E sim, oração. O livro chama um excelente motivo para se buscar um novo olhar sobre a vida. É maravilhoso, eu rabisquei o livro todo. Ela cita frases, olha essa frase do Lenine, que linda. Ele diz assim, o Lenine: será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Então, é um livro que me chamou muito a atenção. E numa outra live, acho que de uns 15 dias atrás, eu falei um pouco sobre isso, né, sobre os animais que estavam... acabou vindo muito a questão dos bichos, tá? E eu tive vontade de fazer isso, né? Existem algumas orações, tá? A Lana Pudia tá pondo uma aqui. Não, o tempo inteiro, Lana Alteia, o tempo inteiro. Eu com meu padrinho tem um monte de TV. Sabe? Hospital Beneficência Portuguesa. Espero que eles tenham melhorado, porque quem criou a Beneficência Portuguesa foi um cara chamado Antônio Hermínio de Moraes. Eu trabalhei para esse cara, Antônio Hermínio de Moraes. Uau! Sabe, esse cara, ele era uma pessoa, pelo menos na minha visão, muito boa. Eu trabalhei com ele, eu tive com ele 2 vezes. Eu era um office boy, enfim. Mas ele falava com as pessoas, então eu acho que podia se dar um jeito. Mas eu creio que na maior parte da UTI, ainda que esse Hospital Beneficência Portuguesa é muito legal. Imagina que tem pessoas que fazem... que deixa as pessoas no leito do hospital para morrer ali no corredor. E quem são essas pessoas que estão no corredor? São nossos irmãos. E quem são essas pessoas que estão no corredor? Somos nós mesmos. Essa é a visão do Bardo Todol. Que o nossa alma, eu volto a repetir, ele se divide em vários. Tem alguma coisa que vê ao contrário, né? Eu não sei como que é. Diz a autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem várias palestras naquele TED, que são palestras curtinhas, e nesse TED ela vai falar muito isso, tá? E tem uma parte desse livro que eu chorei tanto, que fala de uma criança que tinha câncer de intestino. Ela foi cuidar da criança, que ela ia morrer de qualquer jeito. A criança estava chorando de dor e ela tentando... E a mãe no mesmo quarto e a avó no mesmo quarto chorando. E a criança não era adolescente de 23 anos. E o quarto cheirando sangue, cheirando fezes. E ela tendo esse cuidado. E ela tem uma coisa, vocês que amam muito animais, que eu descobri que eu tenho também. Que se chama estresse por compaixão. É o nome de uma doença, agora eu anotei aqui. São pessoas que veem um animal sofrendo e ficam muito estressadas. Pessoas que veem uma criança com câncer e ficam muito estressadas. E é uma doença, mas sabe, se a gente pensa no outro e fica estressado, às vezes a Diana, que é minha irmã, ela fala para mim: olha, Otávio, você precisa fazer terapia, que você sofre muito pelos outros, pelos animais, pelas crianças. Eu falo: Diana, se tirar de mim o amor às crianças, aos animais e às pessoas como um todo, não sobra nada. Não sobra nada de útil. Então eu prefiro continuar sofrendo e continuar humano. Que essa é a mensagem para vocês do Instagram, tá? Que eu vou ter que terminar aqui o Instagram. Eu vou ter que terminar. Depois eu quero falar aqui, agora que eu entendi, com a Soninha, enfermeira. Eu quero terminar o Instagram, não, eu vou terminar porque o Instagram já está com a ampulheta aqui contando o tempo, né? Então, gratidão vocês do Instagram. Eu vou voltar aqui para o Facebook, tá bom? Quem quiser entrar no Facebook da Uma Universidade. Gratidão, 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 amo todos vocês, tá bom? Amor de amor para vocês. Soninha, puxa vida, sinto muito por isso que você está passando. É uma coisa muito triste e ao mesmo tempo eu me sinto incompetente de poder fazer alguma coisa, né? Conte com a minha oração, com as minhas mentalizações, tá? Que ela está colocando aqui,
que está pesando 24 quilos, agora que eu entendi que ela está passando. Você escreveu lá em cima e que você mexe com cuidados paliativos. Eu achei que você, por ser enfermeira, trabalhava com isso, né? Eu estou vendo que você está com uma doença. Eu acho que essas horas, assim, eu me sinto bem muito tendo contato com algum tipo de sacerdote, não importa qual seja, tá bom? E acho que essa conversa nossa, agora fiquei emocionado por você. Eu digo que eu compartilho muito com a dor das pessoas, quando eu não tenho, como eu curava todo mundo, tá? Então, eu gostaria, se eu puder de alguma forma te aconselhar alguma coisa, perceber nessa visão de vida após a morte do Bardo Todol, que até entrou a Renata, que a Renata podia dar uma aula disso, ela é tão boa no Bardo Todol, mas na visão do Bardo Todol as coisas vão continuar, né? E a gente nunca sabe, né, por causa dessas dores. Tem mil explicações, mas a gente nunca sabe. Quanto mais esses cuidados paliativos você tiver, melhor. Até que chega a hora que chega esse muro, que vai chegar para você, vai chegar para mim. Quando a gente está bem de saúde, a gente não olha esse muro que é o final. Volto a repetir o que eu falei no começo, às vezes o meu pai morre, eu fico de luto. Às vezes a minha mãe morre, eu fico de luto. Mas chega uma hora que tem um muro, não tem como continuar. Na vida sempre dá um jeito de continuar, bem ou mal, indo para frente ou para trás. Mas a vida não dá para parar, ela continua. Mas chega uma hora que a nossa vida tem um muro. E isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, tá bom? Concordo com a Renata. Esse amor não prejudica a gente. As pessoas que falam, você sofre muito por criança, por bicho, mas que bom! Que é o que eu falei, os canalhas mundiais, é raríssimo algum país hoje que se preocupa com o meio ambiente. As pessoas são egoístas mesmo, porque perderam esse contato com o coração. Agora, você está falando de alimentação, aqui eu tive, é muito difícil, Soninha, não é fácil mesmo. Eu queria que eu não sei o que você tem, você já ouviu falar de uma coisa chamada a dieta de Gerson? Porque a minha companheira, a Juliana anterior, ela teve um câncer devastador e ela conseguiu muita coisa. É um nome estranho, né? Dieta de Gerson, uma dieta norte-americana, quer dizer, tem em vários países do mundo. É muito legal, lembra um pouco do que o Lair Ribeiro faz também, para que você tenha uma continuidade, né? Sabe aquele filme Fernão Capelo Gaivota? Tem uma passagem desse filme, Fernão Capelo Gaivota, onde os pássaros conversam um com o outro. Até falei isso outro dia. E um pássaro fala pro outro assim, como é que eu sei que eu ainda tenho alguma coisa para fazer? Como é que eu sei disso? E o outro responde, se você está vivo, você tem. Tem um livro que eu estava lendo agora, já li 500 vezes, que é o livro que se fala do Khalil Gibran, né? O profeta. Tem grandes ensinamentos. E tem uma oração aqui que eu quero compartilhar com a Soninha enfermeira e com vocês também. Eu acho ela tão bonita. Ela diz assim, olha, não me deixes rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor de enfrentar os perigos. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas sim por ter coragem de enfrentar a dor. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar pacientemente para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força da tua mão quando eu cair. Como isso vai estar gravado no Face ou no YouTube, vocês podem depois pegar essa oração, tá bom? E eu quero terminar aqui a nossa conversa, para não ficar muito repetitivo,
lendo uma frase do Khalil Gibran que eu acho tão bonita, dessa questão dessa questão de da gente tá vivo porque quer, sabe? Porque precisa ainda. E aqui tá falando uma coisa bonita também, cuidados paliativos é tratar e escutar o paciente e a família, é dizer sim, sempre há algo que possa ser feito de forma mais sublime e amorosa. Então, Soninha, sempre alguém, quando alguém falar não tem nada para ser feito, tem sim. Tem que te dar um abraço, tem que te dar um carinho, tem que olhar por você e falar que vai sentir sua falta quando você partir, porque eu também vou partir uma hora, tá? Sempre tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo. E a frase do Khalil Gibran, cadê aqui, onde é que está tão bonita, que fala do trabalho. Ele diz assim, se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, reclamar do trabalho, se você não sabe trabalhar com amor e amor ao próximo, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Eu acho que isso é muito atual no momento que muita gente reclama do trabalho, do que faz. Ontem eu assisti Profissão Repórter, eu adoro esse programa, passa na Globo, depois do futebol, enfim, e falando dos médicos cubanos que vieram para cá, foram mandados embora e alguns ficaram. E eles empacotam, hoje não pode exercer a medicina, leis. Eles empacotam comida, eles fazem churrasquinho de queijo para vender. E eles fazem isso com tanto gosto, eu achei tão bonito, tão bonito. Então a gente sempre tem uma coisa para fazer. Vou ler a frase de novo. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, reclamando, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo e pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Khalil Gibran. Então sempre, se a gente está aqui, tem alguma coisa para fazer, tá bom? Sempre tem alguma coisa. É o que eu acredito, João. Você está falando da onde? Você está falando Não, eu adoro a Bíblia, acho fascinante, sim, conheço o Salmo. Eu sou formado em teologia, Alana, por incrível que pareça. Eu sou teólogo, eu só não fui ordenado, porque eu gosto de estudar, tá bom? Obrigado, Conrado, você é um querido, você me ajudou tanto no momento que a escola não era tão conhecida. Eu quero que você saiba que eu sempre guardo isso no meu coração, tá bom? E o que você precisar, você conte comigo aqui. Alexandre me contou, né, que você teve... Todos nós, né, a gente sempre tem uma subida, depois uma descida, é impressionante, né? Impressionante. E é isso mesmo, Soninha, uma hora a gente cuida, outra hora a gente é cuidado. Todos passamos por isso, né? É isso, pessoal. 1000 gratidões. Agora eu vou ficar 2 semanas fora do Brasil. Então a Diana vai fazer as lives da minha universidade, vai conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu indiquei muito esse livro. Falei um pouco do Nosso Lar, que é lindíssimo, né? Falei sobre o Bar do Todol. Uma moça pediu outros livros, mas eu acho que esses são os mais importantes. O Bar do Todol não é um livro fácil, tá? Então, se vocês quiserem, entra na internet e no Wikipedia, assim que fala Wikipedia, e procura um resumo dele, tá? E que essa percepção de que uma hora chega esse muro na nossa vida, sabe, e que a primeira porta do Bar do Todol uma das portas, não a primeira, uma das portas depois que morre, é a gente ver tudo que tinha que fazer e não fez. Tudo que tinha que fazer e não fez. Por isso que muitas religiões dizem assim, você não vai ser julgado pelo que você fez, mas sim pelo que deixou de fazer. Eu não necessariamente eu concordo com isso. Você não precisa concordar só porque alguma religião diz. Tem coisas que a gente vai ser julgado porque fez. Mas quantas coisas que nós deixamos de fazer que estava ali. Esse livro, Renata, livro tibetano do Viver e Morrer, não é muito difícil para quem é leigo? Responde aqui para mim que eu espero um pouquinho. Que eu tenho medo que vocês entrem. Tem uns livros do tibetanos que são muito herméticos.
O próprio Jung, ele vai falar que o Bardo Todol foi um dos livros que mais ensinou ele, Jung, ou foi o que mais ensinou, junto com o segredo da flor de lótus, uma coisa assim, do Sutra de Lótus, enfim. Ele é muito... E as lições do Bardo Todol são lições que nos ensinam a viver aqui também. Não se iludir, não parar em vícios, não parar de enfrentar o medo, enfrentar as dificuldades, tá bom? Então fica a dica aqui da Renata, que ela está escrevendo, não é difícil, ela fala. É ao contrário do Bardo Todol. O Bardo Todol é de lascar. O que é isso? Tem INV. Eu não entendo linguagem de computador e hoje não tem ninguém aqui para me ajudar. Que às vezes tem a Gabi ou a Ananda, porque eu falo tudo errado e não entendo nada. E também não quero aprender. Quero aprender bateria, guitarra, quero aprender da violino. Mas então o livro do Sojal Rinpoche tem INV. O que será esse INV aqui? Pessoal, gratidão, amo todos vocês. Muito amor para você também, para a Soninha que está nessa dificuldade, né? A gente fica com as mãos amarradas, né? Mas agora, Soninha, você está vivendo em mim, que eu não vou esquecer de ti. Agora você está vivendo em mim. E aqui em mim você vai ter um lugar, bacana para você. Eu penso assim, tá? Você vai ter um cantinho aqui dentro de mim. Ok. Obrigado, Renata. Obrigado a todos. Amo vocês. Que todos os Budas os abençoem. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.